Sansão, cujo nome se traduz literalmente como raio de sol, esconde uma história intrigante. Criado como nazireu, ele estava proibido de consumir álcool ou cortar os cabelos. Sua vida foi marcada por uma série de desafios, incluindo lutas com mulheres, um casamento fracassado, um envolvimento com uma prostituta sem nome e, por fim, um relacionamento com Dalila, sua amante. No entanto, há dúvidas sobre o verdadeiro poder da força de Sansão. E no vídeo de hoje, veremos 5 momentos que ilustram essa força em comum. Mas antes, se ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Em primeiro lugar, Sansão demonstrou sua força ao matar um leão com as próprias mãos. Esse feito impressionante ocorreu quando ele estava determinado a se casar com uma mulher filisteia, um povo inimigo de Israel. Apesar das tentativas de seus pais de impedi-lo, Sansão persistiu, e ao avistar a mulher filisteia, apaixonou-se instantaneamente. Apesar das objeções de seus pais à sua escolha, Sansão acreditava que essa mulher era a escolha certa para ele. O que ele não sabia era que sua decisão estava sendo guiada pelo Senhor, que buscava uma oportunidade para confrontar os filisteus, que então dominavam Israel. Quando um jovem leão se aproximou rugindo, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e lhe concedeu força sobre-humana, permitindo que ele rasgasse o leão como se fosse um pequeno cabrito. Curiosamente, Sansão não compartilhou esse feito com ninguém, nem mesmo com seus pais. Ele conheceu a mulher, achou agradável e, ao retornar para tomá-la como esposa, encontrou o corpo do leão que, agora, abrigava um enxame de abelhas e mel. Sansão extraiu o mel das entranhas do leão com as mãos e comeu sem mencionar a origem do mel aos seus pais. Os preparativos para um grande banquete de casamento foram feitos em Tímna, e Sansão propôs um enigma para seus 30 companheiros. Ele prometeu um conjunto completo de roupas para quem decifrasse o enigma. Caso contrário, eles teriam que lhe dar 30 vestimentas de linho e 30 mudas de roupas. O enigma dizia respeito a algo que do que comeu saiu comida, e do que é forte brotou algo doce, referindo-se à sua vitória sobre o leão e à descoberta do mel em seu interior. No segundo episódio, que demonstra a força de Sansão, ele venceu mais de 30 filisteus. Quando os homens não conseguiram decifrar o enigma que ele propôs, frustrados, os filisteus suplicaram à esposa de Sansão que lhes desse a resposta, ameaçando queimar ela e a casa de seu pai se não o fizesse. A esposa de Sansão, então em lágrimas, implorou a Sansão que revelasse a resposta para seu enigma. E depois de 7 dias, Sansão cedeu. Sua esposa, por sua vez, deu a resposta aos filisteus. Com a resposta na mão, os filisteus finalmente retornaram a Sansão. O que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que um leão? Eles disseram. Enfurecido por ter sido enganado, Sansão então matou 30 dos filisteus, demonstrando sua propensão à vingança e violência à menor provocação. Ainda com raiva, Sansão retornou à casa de seu pai no 7º dia, quando o casamento deveria ter sido consumado. Sua esposa foi entregue a seu companheiro, o padrinho do casamento. No terceiro episódio de Força, Sansão capturou 200 pares de raposas. Nesse episódio, Sansão causou ainda mais destruição entre os filisteus. Após um tempo, durante a colheita do trigo, Sansão foi até sua esposa com um jovem cabrito como presente de reconciliação. Ele expressou a intenção de entrar no quarto de sua esposa, mas o pai dela não permitiu, insinuando que Sansão a odiava completamente. O pai dela a deu em casamento ao seu companheiro, mencionando que a irmã mais nova dela também era bonita e sugerindo que Sansão a tomasse como esposa. Sansão respondeu a essa proposta, dizendo que a próxima vez agiria com justiça em relação aos filisteus quando causassem dano. Ele então capturou 300 raposas, amarrou tochas acesas entre suas caudas e as soltou nas plantações dos filisteus, queimando pilhas de colheitas, plantações e vinhas.
Os filisteus, descobrindo esse ato cruel e devastador, se vingaram incendiando a esposa de Sansão e seu pai. No entanto, a resposta violenta gerou ainda mais violência. Quando os filisteus foram atrás dele, os homens de Judá, buscando autopreservação, concordaram em amarrar Sansão com cordas e entregá-lo aos inimigos. Sansão aceitou essa condição, desde que seu próprio povo não tentasse matá-lo. Os homens de Judá preferiram trair seus compatriotas e permanecer leais aos seus opressores, em vez de se unirem a Sansão e buscarem a liberdade. Quando Sansão chegou ao local, os filisteus correram em sua direção. Nesse momento, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, fazendo com que as cordas que o prendiam se desfizessem como linho queimado, e seus grilhões caíram de suas mãos. Sansão encontrou uma mandíbula de jumento fresca, apanhou-a e matou 1000 homens com ela. Pode-se questionar por que o Senhor teria concedido uma vitória tão impressionante através de um objeto impuro, como a mandíbula de um animal morto. A mandíbula era claramente impura, algo que Sansão, de acordo com sua condição de nazireu, não deveria tocar. No entanto, essa escolha incomum de arma destacava que a vitória era sobrenatural, vinda de Deus através de meios improváveis. No 5º episódio, Sansão carregou os portões da cidade por quase 40 milhas. Quando a jornada se aproximava do fim, os cidadãos da cidade acreditavam que finalmente haviam capturado seu adversário. Entretanto, à meia-noite, Sansão se ergueu e transportou os portões da cidade, juntamente com as 2 colunas, até o topo da colina voltada para Hebrom, a uma distância de quase 40 milhas. Mais à frente, Sansão se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia. Quando isso veio à tona, os senhores filisteus ofereceram a ela uma recompensa generosa, caso conseguisse desvendar o segredo por trás de sua imensa força. Em sua primeira tentativa, Sansão afirmou que ficaria enfraquecido se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas. Dalila, então, o amarrou com essas cordas novas, insinuando que uma ameaça dos filisteus estava iminente. Entretanto, Sansão rompeu as cordas como se fossem meros fios de lã. No 6º momento notável da força de Sansão, ele destruiu o templo de Dagon, matando 3.000 pessoas. Dalila seguiu o conselho de Sansão na 2ª tentativa, tecendo as cordas novas e alertando-o sobre um suposto ataque filisteu. Mas mais uma vez, Sansão rompeu suas amarras como se fossem frágeis fios. A brincadeira perigosa continuou. Sansão disse a Dalila que, se ela tecesse os 7 cachos de seu cabelo na teia do tear, ele ficaria enfraquecido. Na verdade, seu cabelo não era a fonte direta de sua força, mas uma representação exterior de seu compromisso como nazireu, separado para Deus. Era sua relação com Deus e não seu cabelo que o tornava poderoso. No entanto, se seu cabelo fosse perdido, sua força desapareceria. Dalila percebeu que havia descoberto seu segredo e convocou os filisteus, enquanto ele dormia em seu colo. Um deles raspou sua cabeça, e sua força o abandonou. O que 1000 filisteus não conseguiram realizar foi efetuado pela influência sedutora de uma única mulher. Quando Sansão acordou, tentou invocar sua força, sem saber que o Senhor havia se afastado dele. Os filisteus chegaram, o capturaram em sua casa e o prenderam, forçando-o a moer grãos. Essa tríplice degradação foi descrita como a prisão do pecado: amarrado, cego e moendo. No entanto, seu cabelo começou gradualmente a crescer novamente. No festival, a Dagon os filisteus levaram Sansão, o grande troféu da conquista do seu Deus. Embora tenha crescido, o cabelo de Sansão não era grande como antes. Mas, ao se agarrar nas colunas do templo, Sansão rogou que Deus se lembrasse dele por mais uma vez. Pela fé, Sansão se apegou à graça de Deus e lhe pediu força para vencer os filisteus uma última vez. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava.
e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Juízes 16:30. Com o Espírito de Deus sobre ele, Sansão era um homem poderoso, dotado de força sobrenatural. Além disso, de acordo com a história, ele também era muito inteligente e possuía um senso de humor incomum. Embora ele tivesse um potencial quase ilimitado para libertar seu povo dos filisteus, sua história culminou em uma tragédia desnecessária. Suas companhias fatais foram a desobediência, a derrota, a desgraça e a destruição. Apesar de ter o Espírito do Senhor sobre ele, seus desejos sexuais controlavam sua vida. Ele demonstrava coragem diante dos homens, mas mostrava fraqueza diante das mulheres. A história de Sansão nos ensina diversas lições importantes. Apesar de ter nascido com um potencial incrível, ele perdeu a vida por causa do pecado. A lição para nós é que quanto mais permitimos que o glamour e a atração do pecado nos influenciem, mais cegos nos tornamos. Essa grande história nos lembra que Sansão estava espiritualmente cego muito antes de ter seus olhos arrancados. Devemos reconhecer que o pecado pode se infiltrar em todos os aspectos de nossas vidas. Caso contrário, seremos gradualmente cegados por ele, assim como aconteceu com Sansão. Sansão também se mostra vingativo, ressentindo-se quando as coisas não saem como deseja. Ele menciona: "Tenho o direito de me vingar", uma mentalidade que também estava presente nos filisteus e, estranhamente, reflete a visão do mundo atual. Isso contradiz os ensinamentos de Cristo. Apesar de todas as imperfeições de Sansão, ele voltou para Deus antes de encontrar seu fim. A morte de Sansão, na verdade, teve um impacto significativo nas ações opressivas dos filisteus. A destruição do templo de Dagon por Sansão teve um papel importante nas futuras ações de Samuel e dos filhos de Israel, cerca de 100 anos depois, como registrado em 1 Samuel capítulo 7, verso 7. No final, Deus viu Sansão como um homem de fé, como é evidente pelo fato de que ele é mencionado entre os heróis da fé. Ao examinarmos os nomes nesse rol, percebemos que ninguém era perfeito. Sansão foi o homem mais forte já conhecido, mas sua força vinha de Deus. O mais importante é que Sansão permitiu que Deus o usasse. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Já conhecia todos esses episódios da força de Sansão? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Deus te abençoe.